Olá, eu sou o Guilherme Duran, este é o canal Virou Paris e no vídeo de hoje eu quero comentar sobre o terrível incidente que foi o incêndio na Notre-Dame de Paris. Eu decidi fazer esse vídeo para tentar transmitir para vocês por que essa catedral é tão importante para a gente compreender como é problemático para a história da França e para a história da humanidade como um todo essa tragédia que aconteceu. Então vamos lá. Para a gente entender melhor o que aconteceu nesse incêndio, a gente tem que entender alguns aspectos que são aspectos culturais, aspectos artísticos, aspectos arquitetônicos e aspectos históricos relacionados a essa catedral. Porque a própria construção da catedral, a própria história da catedral se mistura com a história de Paris. E eu vou falar aqui para vocês alguns aspectos que eu considero mais importantes e está longe de esgotar tudo que deveria ser dito para a gente entender a grandiosidade dessa catedral, para compreender o tamanho dessa tragédia. Mas eu vou trazer alguns pontos para a gente poder refletir melhor, tá? A catedral levou 182 anos para ser construída. Ela começou a ser construída em 1163 e foi até 1345. Em 1991 ela se tornou Patrimônio Histórico Mundial pela Unesco. Pelo fato dela ser um patrimônio histórico mundial, isso envolve a história da humanidade como um todo. Então, o prejuízo dessa tragédia está logicamente centrado na França, mas não é só para a França, né? Ela é para toda a história da humanidade, porque ela é um ponto religioso icônico e emblemático, tanto da França quanto do próprio cristianismo. Para quem não sabe, era lá, por exemplo, que estava a coroa de Cristo, um pedaço da cruz onde ele foi pregado, um dos pregos, e outras relíquias de outros santos. A gente vai falar um pouquinho mais disso já já também. A igreja ela sobreviveu praticamente intacta às duas guerras mundiais. Para a gente entender a importância dessa construção, o tempo que ela levou para ser construída foi tão grande que ela conseguiu registrar na sua construção todas as fases dos períodos góticos, né? Então o gótico ela é um conjunto de características artísticas e arquitetônicas que atravessaram a Idade Média. Uma das características principais que a gente fala, né, isso é gótico, são aquelas paredes compridas, que lá em cima fecha aquela pontinha. Isso daí é uma das chaves para a gente identificar a arquitetura gótica. Para segurar essa estrutura tão alta, inabalável, foram construídos braços de concreto para poder segurar e tornar toda essa estrutura menos vulnerável. Não é vulnerável a palavra, menos frágil, né? Porque sem esses braços de concreto, o risco de desabamento era muito rápido. Então a gente vê por trás da igreja aquele monte de braço de concreto assim, dá um efeito visual muito bonito, mas por trás desse efeito visual, na verdade, tem uma necessidade, né? Sem esses braços, a igreja certamente ela já teria ruído e já teria acabado. Para a gente entender exatamente o lugar desse incêndio, vamos falar um pouco do teto. O teto da igreja a gente pode compreender que é feito em três partes. A primeira que é o teto mesmo, né, o telhado. Embaixo desse telhado tem uma estrutura de madeira. Essa estrutura de madeira é chamada de carpintaria, né? Ela sustenta o telhado e ela ajuda também a dar sustento a essa parte de cima do teto interno da igreja. Esse teto interno da igreja, ele é uma forma meio como se fosse um bol por dentro, sabe? A gente chama isso de abóbada. Então o teto ele é uma abóbada por dentro da igreja, uma abóbada de pedra. Depois a gente tem essa estrutura de madeira e depois a gente tem o telhado. Essa estrutura de madeira, ela é chamada, nessa igreja, ela foi chamada de floresta, porque ela era simplesmente imensa. As dimensões dela são 110 metros de comprimento, 13 metros de largura e 10 metros de altura. Então é muita madeira, muita madeira. As torres que são na frente da igreja, né, a gente tem duas torres,
Elas são compostas por uma estrutura de pedra por fora, que é o que a gente vê, né? Mas por dentro ela tem um reforço de madeira e esse reforço chama campanário. Esse campanário é como se fosse a carpintaria do teto, mas que serve para as torres. Ele serve para dar sustento para a torre e ao mesmo tempo ele comporta os sinos que a igreja toca, né? São sinos gigantescos, super pesados. E voilà, essa é a estrutura do campanário, né? No alto da catedral tem uma flecha, tinha, né? Porque agora pegou fogo e acabou. Mas tinha uma flecha, essa flecha que as pessoas estavam falando na internet que é uma torre também, né? Mas não é uma torre, é uma flecha. Essa flecha, ela tinha 93 metros de altura e ela foi construída com 500 toneladas de madeira, 250 toneladas de chumbo. Ela era tão alta, tão alta, tão alta, que quando ela pegou fogo, os bombeiros não conseguiram chegar até ela com os jatos de água. Em cima dessa flecha tinha um galo. Esse galo ele era feito de cobre e dentro dele tinha algumas relíquias, que são restos mortais ou objetos pessoais relacionados a santos, católicos, cristãos, alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, lá dentro tinha um pedaço da coroa de Cristo, tinha também um manto, tinha uma relíquia de São Denis e tinha também uma relíquia da Santa Genoveva. Santa Genoveva é a padroeira da cidade de Paris. No momento do incêndio tinha um projeto de restauração que estava acontecendo. Esse projeto ele estava restaurando essa flecha, né, as torres lá, e também ela estava restaurando as estátuas. Existiam várias estátuas no teto da igreja, cada uma tinha 250 quilos, e elas tinham sido removidas para restauração. Então essas estátuas, elas estão a salvo, não aconteceu nada com elas. Agora vamos falar um pouco sobre a cronologia dos fatos para a gente ver o que aconteceu nessa tragédia. Às 18 horas e 50 minutos, esses horários que eu estou falando são os horários daqui de Paris, tá, gente? É o horário local. Então, às 6h50 da tarde foi declarado um incêndio. Às 7h50, uma hora depois, a flecha de 93 metros desmoronou. Às 8 horas, toda a estrutura de madeira da carpintaria do telhado pegou fogo. E ela tinha uma parte que tinha sido construída no século XIX e o outro lado tinha sido construído no século XIII. Foram 2/3 dessa estrutura do teto que foram destruídas pelo fogo. Quando a chama derrubou essa flecha desmoronou sobre ela mesma, ela caiu para o lado e ela fez um buraco no teto, na abóbada de pedra, e caiu no altar da igreja, na parte de dentro da igreja. E ela acabou, né? O galo com as relíquias derreteram, tudo derreteu, mas o altar da igreja e a cruz que está dentro da igreja, elas ficaram intactas, não foram atingidas pela flecha que caiu. Às 21 horas, as chamas começaram a se aproximar dos vitrais e das rosáceas. O fogo chegou até o campanário da esquerda, né? Então o campanário, como eu falei, é aquela estrutura de madeira dentro da torre. Pegou fogo dentro da torre também. Às 22h25, as principais obras de arte já tinham sido tiradas da parte de trás da igreja, né? Todo o tesouro da igreja estava localizado na parte de trás e durante o incêndio elas estavam sendo evacuadas e conseguiram tirar. A coroa de Cristo tem um manto, a túnica de São Luís e pedaços da cruz onde Cristo foi crucificado. Tudo isso conseguiu ser resgatado e está intacto. Às 22h50, finalmente então a gente teve as primeiras notícias de que estava sendo descartada a hipótese de que a catedral poderia se desmoronar inteira, né? O fogo foi controlado às 3h40 da manhã, mais ou menos, e parcialmente apagado. Por dentro, lá, meia-noite e 15 mais ou menos, conseguiram ter imagens, as primeiras imagens de dentro da igreja, e lá a gente viu o buraco que a flecha fez quando ela caiu quando ela desmoronou
de lá de cima. Parece que o fogo foi finalmente apagado às 9h50 da manhã, o que é bem tarde, né? O fogo estava mais em alguns pontos específicos, não representava mais um grande perigo, mas mesmo assim é bastante tempo, né? É muito tempo. Foram cerca de 400 bombeiros e 16 ou 18 lanças de água, né, que é as mangueiras lá, né, para tentar apagar um incêndio que durou toda a noite. Ai, gente, é isso. Acho que não tem mais nada para falar. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender a dimensão dessa tragédia. E deixem aqui nos comentários como que vocês sentiram isso, como que foi isso para vocês. As imagens são bem dramáticas, bem dramáticas. E é isso, gente. Não esquece de mandar esse vídeo para as pessoas que estão comentando sobre esse assunto. Quem sabe esse vídeo não pode ajudar outras pessoas também a entender a dimensão dessa tragédia. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!